uma vez agradeço a Deus por esse Deus diante da minha vida, também ao querido pastor Francisco, que nós temos tom de gosto. Agradeço a Deus por esse tom também. E agradeço à igreja, a Deus, como também ao pastor por esse privilégio, uma oportunidade aqui de levar a mensagem, a responsabilidade ao povo brasileiro. Antes de tudo, peço que os irmãos orem para o nosso país, de Angola, que teremos eleições presidenciais no dia 31 de agosto deste mês mesmo que nós estamos. E o povo africano não entende bem a coisa de democracia, tudo é bocal. Então preciso muitas outras orações, porque haja paz, tudo vai bem. Saber perder e saber alegrar, não é? Então, isso aqui falta muito. Alguns não gostam de perder, só gostam de vencer. Espero que eu creia no Deus poderoso. Amém? Convido os irmãos que abram as Bíblias em livro de Salmos, número 136, no seu versículo 1 a 26. É uma leitura muito longa. Salmos número 136, no versículo 1 a 26. Vamos fazer uma leitura responsiva. Se encontrarmos, convido a igreja para se colocar de pé em reverência da leitura da palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. ao único que opera grandes maravilhas, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que com entendimento fez os céus, A sua misericórdia dura para sempre. aquele que estendeu a terra sobre as águas, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que fez os grandes luminares, Porque a sua misericórdia dura para sempre. o solo para presidir o dia, Porque a sua misericórdia dura para sempre. a lua e as estrelas para presidirem a noite, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que feriu o Egito dos seus primogênitos, Porque a sua misericórdia dura para e sempre. tirou Israel do meio deles, Porque a sua misericórdia dura para sempre. com mão poderosa e o braço estendido, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que separou em duas partes o mar vermelho, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e por entre elas fez passar a Israel, Porque a sua misericórdia dura para sempre. mas precipitou o mar vermelho e a Faraó ao seu exército, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, Porque a sua misericórdia dura para sempre. aquele que feriu grandes reis, Porque a sua misericórdia dura para sempre. tirou a vida a famosos reis, Porque a sua misericórdia dura para sempre. a Senhor rei dos Amorreus, Porque a sua misericórdia dura para e sempre. o Og rei de Basã, Porque a sua misericórdia dura para sempre. cujas terras deu a herança, Porque a sua misericórdia dura para sempre. em herança a Israel seu servo, Porque a sua misericórdia dura para sempre. a quem se lembrou de nós em nossos abatimentos, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e nos libertou dos nossos adversários, Porque a sua misericórdia dura para sempre. e dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, tributai louvores a Deus dos seus, Porque a sua misericórdia dura para sempre.
Podem sentar, papai e senhora. Naquilo que nós acabamos de meditar ou de fazer a leitura, eu quero levantar este tema para esta manhã: a infinita misericórdia de Deus. Esse é um salmo que relembra as magnas obras de Deus nas nossas vidas, como na vida do povo de Israel. É o hábito dos judeus em todos os seus cultos, e eles costumavam se levantar lendo este salmo como relembrar as magnas obras que Deus operou nas suas vidas. E hoje este está em nós para que nós possamos relembrar tudo aquilo que o Senhor operou durante a minha vida e a sua vida. Em outras Bíblias está escrito: porque o seu amor dura para sempre. Não é erro, simplesmente interpretação. A infinita misericórdia de Deus na minha vida. A misericórdia é sentir para o outro. Deus criou um mundo perfeitamente delicioso, lindo. Colocou o homem no jardim para ser o patrão de tudo. Infelizmente, esse não cumpriu as ordens de Deus. Ele caiu, fugiu na presença de Deus, se escondeu. E Deus, como teve um bom amigo que o homem, procurou ele e ele disse que estou escondido, porque estou nu. É muito difícil quando alguém confia numa pessoa e esta pessoa pisa a bola, como fala o mundo. É muito difícil toda a sua confiança. E daí era preciso Deus fazer algo muito precioso para com esta pessoa que ele confiava. Se fosse ao meu ver, ou algum chefe não faz, então faz. Eu vou procurar outra pessoa para colocar você, não tem mais nada. Deus tinha essa responsabilidade de matar eles, porque havia material para fabricar um outro homem, uma outra pessoa, mas não fez isso. O que ele veio em mente dele é ter misericórdia nesta pessoa que ele fez nas suas próprias mãos. Algo que às vezes não se encontra, que nós não fizemos nas nossas vidas. Ele teve a misericórdia. Pela sua sabedoria e esperteza, o homem procurou fazer uma tanga de folhas para cobrir a nudez. Mas, pela misericórdia dele, ele viu aquilo não é bom. Mas ele procurou fazer um tanga de tecido da pele. Melhor tanga. Amém? Porque isso mostra o amor que Deus tem para aquele que Ele fez pela sua criatura. É o amor que Ele tem, às vezes, patrão Deus, que não tem pelo seu servo. Mas Deus tem uma misericórdia infinita e dura na minha vida como na sua vida. Ela fez melhor tanto para o homem. E daí deu punições, mas uma coisa muito interessante. Quando eu estava meditando no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vê que toda a você vai ver da história. Ele cozinhou melhor tanto para ele. E não só. Depois de punição, ele deu uma abertura lá no meio, que a cabeça de mulher ferirá você. Uma promessa que não valia para este homem tão desobediente. Para este homem que não cumpriu as palavras daquele Todo-Poderoso, Criador da terra e dos céus, que merecia matar ele diretamente em segundos, porque desobedeceu, mas a sua infinita misericórdia manifestou na vida deste infeliz homem. E ele deu essa promessa que a cabeça da mulher ferirá. Vemos lá no Gênesis essa misericórdia de Deus, não começou agora. E o salmista, ele convoca o povo para se louvar
Mas hoje você, fim de semana de churrasco com costela gaúcho. Tudo isso vem pela misericórdia desse Deus, o Criador da terra e do céu. Aquele Deus que te ama muito mais que o seu Pai, o melhor Pai que nós temos. Você foi um grande pecador que merecia morrer. Talvez não deveria conhecer o São Paulo, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui no São Paulo e hoje estamos aqui frente a frente conosco. Eu não merecia nada de melhor que o meu Deus, porque eu sou um grande pecador. Ele merece o louvor. Ele merece o nosso melhor das nossas vidas, todo o nosso coração. Somente a Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos deu a folga da vida. Vocês estão fabricando pessoas, ele não dá vida, então vamos fazer o culto da vida. Aquela é uma fantasia. Mas o nosso Deus é o melhor. E Ele tem compassivo de você que precisa nesse momento. A sua misericórdia ainda continua manifestando na sua vida, na minha vida, na vida daquele que se aproxima diante de Deus de todo o seu coração. Nós temos um Deus justo e misericordioso. E Ele não é injusto. E nós devemos reconhecer daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Infelizmente, nós somos mais rápidos a lamentações, mas não a reconhecimento daquilo que o Senhor fez. Esquecemos que é um Deus misericordioso. E a misericórdia de Deus não parou mesmo que a nossa infidelidade, mas Ele continua a estender a sua mão para nos tirar da cova do pecado. Ele continua a nos pastorear, nos trazendo no caminho certo. E por fim, o que Ele fez? Cumprindo a promessa que Ele deu com a mulher, que essa que será a cabeça, a sua cabeça. E Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir neste mundo. Aquele que veio, nasceu da Virgem Maria, aquele que curou, aquele que nos chamou, que nos procurou, nós tivemos desesperados, desencaminhados, mas Ele estendeu a sua mão e cumpriu a sua promessa da fidelidade das suas palavras. Como Ele disse em Isaías 55, que a minha palavra é como a chuva que cai, rega a terra, faz crescer a semente. Não sai em vão sem fazer o efeito nas nossas vidas. Você é um presente precioso, fruto de misericórdia de Deus nas nossas vidas. Você não merecia estar aqui, mas pela misericórdia de Deus você está aqui. Pela misericórdia de Deus, nossos irmãos estão aqui. Seria já estar lá em outro país, não deveria estar mais aqui. Mas Deus tem um projeto para ele, onde está conosco. Glória a Deus. Isso mostra que Deus tem cuidado de todos nós. Apesar de aqueles que levantam contra a nossa vida, Ele tem nos protegido. Esse Deus castigou o povo de Israel, permitiu que eles sejam destruídos, sejam maltratados no exílio. Mas pelo amor que Ele tem, Ele procurou e tirou este povo da sua mão poderosa de Deus. Então esse Deus merece um louvor para conosco. Ele merece o nosso louvor. Ele merece ser reconhecido eternamente e o teu lugar na vida de cada um de nós. A infinita misericórdia de Deus. Se eu ver tudo, é mesmo pela misericórdia de Deus, nada merece. Quem sou eu? Quem é você? Andava a pé um dia nos pés, andava a pé, mas agora anda a casa certo, porque a misericórdia de Deus está na sua vida. Tem mais glória que aquele e vai andar de chato. Porque Ele é bom, amém? Então, em todas as circunstâncias, perturbações da vida que você está passando, não acha que Ele está ausente de você, e Ele está presente, controlando, cuidando, fortificando
família, porque Ele é Pai e a sua misericórdia dura para sempre. Ele merece os nossos louvores. Em tudo que nós temos, em tudo, demos graças e louvor a Deus. Que Deus seja louvado, porque Ele me deu a vida. Que Deus seja louvado. Hoje eu ando de pajeiro. Que Deus seja louvado, porque hoje sou universitário. Que Deus seja louvado, porque o pão não falta na minha casa. Que Deus seja louvado, porque Ele envergonhou os meus inimigos, aqueles que se levantaram para derrotar a minha vida, mas Ele no seu pé sai ao lado do meu ungido, porque Ele me ama, e Ele te ama, e Ele está dia e noite cuidando de você, da sua família, da sua vida, do seu emprego. Mesmo Cristo vier, Ele está aí para aumentar o dinheiro no banco, porque Ele nos ama. E Ele merece os nossos louvores, meu Deus. E o salmista reconhece tudo isso. Você deve reconhecer. Volta atrás lá na sua vida. Só você está lamentando porque hoje não conseguiu passar. Volta aí no que Ele já fez, tá? Desde que você nasceu. Os seus amigos do bairro já morreram. Você está aí. Você, sua mãe é médica, que é mais inteligente, tudo. Cuidava bem de você? Não. Pela infinita e a misericórdia de Deus nós estamos aqui. Amém? Amém? Olha, irmão, sem Deus não sei nada. Sem Deus tudo que nós temos é nada. Mas Ele merece a honra e a glória, ao louvor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para. Senão já deveríamos ser desempregados. Às vezes nós mentimos, não demos o dízimo. Essa vez não vou dar, próxima vez vou dar. É uma coisa só pegar e pronto, esmagar. Não, porque você não é fiel em mim, mas pela sua infinita misericórdia, olha assim. O Jesus está aí, terceiro Pai. Deixa Ele dar mais força, dá mais tempo. Nós temos, é um tempo que nós devemos aproveitar para a obra do Senhor. Um tempo que nós devemos aproveitar para dar honra e glória ao nosso Deus. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Medita aí na sua vida. A sua família é tão pobre dos pobres. Mas Deus levantou você para ser o herdeiro, para ser a luz desta família, espiritualmente. Você é um sacerdote que Deus colocou nessa família, para que essa família encontre o caminho certo. Você é um patrão que Deus levantou para abençoar a vida de muitas famílias. E você tem que dar glória. Senhor, obrigado porque me ungiu, me deu dinheiro para abençoar a vida de milhões de brasileiros e estrangeiros. Já reconheceu isso? Já lembrou que é Ele que fez pela sua infinita misericórdia? Em ti serão abençoadas mais pessoas. É você. Então, que Deus seja louvado, porque a sua misericórdia. O que você faz com esse Deus? Que tipo de louvor que você está dando a Deus? Em vez de dar louvor a Deus, você está dirigindo cada vez mais Deus, porque sabe que a sua infinita misericórdia não vai ser. Mas não abusa com o tempo que o Senhor está nos dando. Remite o tempo, porque os dias são maus. Não seja ignorante, deve louvar a Deus. Tudo que você tem é fruto do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o anjo dele. Podemos levantar e orar agradecendo a você. Sempre tem coisa que ele Senhor. Tanto das pessoas.
sou, pertence ao Senhor, nada eu tenho, Senhor. Nisso te louvo pela saúde, pela paz, pela libertação da sua igreja, pela libertação daqueles que estão chorando nos hospitais, meu Pai. Te agradeço porque o Senhor nos cuidou. Um dia nós estivemos nas mãos dos assaltantes, mas o Senhor nos tirou. Como demais pessoas que estiveram nos lugares mais perigosos, o Senhor cuidou deles e deu a libertação. Como pecadores, o Senhor perdoou os nossos pecados e nos deu a luz. Nós estamos aqui. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor merece a nossa honra e glória. Ninguém mais merece isso. Nós te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida dessa igreja, pelo cuidado que o Senhor tem na vida dos membros dessa igreja, ó Pai. Nós te agradecemos pela sua infinita misericórdia nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém.